Que a graça e a paz de Deus nosso Pai e do Senhor Jesus Cristo estejam com todos vós. Amém? Em Romanos 16, 27 diz assim: ao Deus único, sábio, seja a glória por Jesus Cristo para todo sempre. Amém. Ao Deus único, seja sábio, seja dada a glória por meio de Jesus Cristo para sempre. Amém. Que Deus seja louvado, que Deus esteja em primeiro lugar, que tudo que façamos ou pensamos seja para a sua honra e glória, não pelo nosso prazer. Iremos ler um texto no qual o profeta Eliseu sofre bullying de uns jovens ou crianças. A gente não sabe bem a data, a gente vai ver aproximadamente a data deles. E é o texto que a gente vai ver. A gente falou sobre bullying esses dias, a gente está repetindo aqui, mas a gente está seguindo da coincidência de falarmos duas vezes. Parabéns, aniversariantes. Temos alguns aqui da família fazendo aniversariante da semana, a gente grava uma vez por semana. Que Deus abençoe vocês e que Deus dê muitos anos de vida e com saúde, né? A gente precisa de saúde. Vamos ler em 1 Reis. Segunda que é o texto, Reis, não? É 2 Reis 2, que é o texto nosso. Lê para nós, por favor. Então Eliseu partiu dali para ir a Betel. Estando ele a caminho, uns rapazinhos saíram da cidade e zombavam dele, dizendo: suba, seu careca, suba, seu careca. Eliseu se virou para trás, viu os rapazinhos e os amaldiçoou em nome do Senhor. Então 2 ursas saíram do bosque e despedaçaram 42 deles. 2 Reis 2, 23 e 24. É difícil entender esse texto, né, desses jovens 42 morreram, mas a gente não vai discutir se foi certo ou errado, não. O assunto, nós vamos focar em outro assunto. Eliseu sofre bullying de crianças ou rapazinhos, adolescentes. Presenciei essa cena na cidade de Campos Belo, com meninos de 10 a 12 anos, criticando um senhor que andava sem camisa e vendia mel e coisas assim. Ele vendia farinha, mel, e tinha um punhado de menino rodeando ele, criticando ele. Eu acho que foi uma cena parecida com isso. Eu pensava, onde estão os pais desses meninos? Então isso é uma coisa comum. Estes jovens não tiveram respeito pelo profeta Eliseu, e por fim alguns deles morreram ao serem amaldiçoados. Perguntamos por que essas crianças agiram assim, desrespeitando o profeta Eliseu. O tema nosso é o bullying sofrido por Eliseu, né? Esse assunto, bullying, é um assunto muito atual, principalmente em colégio, onde tem adolescente, há muito bullying. Nós vimos até uma cena na televisão, né? O adolescente tirou uma arma e pôs no outro e falou assim: a vida inteira você me humilhou na frente das pessoas, agora eu vou te matar. Ele passou um medo que nunca passou tanto na vida, né? Aquela Ellen é estranha, de assistir o filme. Ela fica louca, faz um punhado de coisas horríveis porque ela sofreu bullying e ela se sentiu muito humilhada e quis vingar de todo mundo. Então esse negócio de você humilhar as pessoas pela cor de pele ou pelo defeito físico ou por alguma coisa, é uma coisa muito séria. E a gente vai ver que é mesmo. Eliseu sofreu bullying. Tá aí, eu pus esse 23. Sim. Lê para mim. Então Eliseu partiu dali, do rio Jordão, para ir a Betel. Estando ele a caminho, uns rapazinhos saíram da cidade e zombavam dele, dizendo: suba, seu careca, suba, seu careca. 2 Reis 2, 23.
Então, o profeta Eliseu, ele saiu do Rio Jordão, a gente vai ver, e foi para Betel. E Betel ficava as escolas de profetas. Não ficava como se fosse um seminário, não é? E era um lugar de adoração. E Betel também era um lugar de muita idolatria. Jeroboão, que era o rei do norte, quando se separou de Israel, ele escolheu alguns lugares para adoração para as pessoas não descerem a Jerusalém. E um desses lugares foi Betel. Então, tinha as duas coisas lá. Então, qual o motivo da ida de Eliseu para Betel? A Bíblia não vai relatar esse detalhe, são 3 versículos só, não é? Então, são suposições dos estudiosos, a gente está transmitindo aqui, algumas a gente deduz. Então, aquela escola de profetas, lá ele foi passar alguma orientação para eles, que ele estava substituindo o profeta Elias. E outro motivo, que ele estava indo para o Monte Carmelo, depois ia para Samaria. Betel era caminho. Então pode ser um desses motivos, a Bíblia não vai entrar em detalhes. Por que esses rapazes fizeram esse bullying com Eliseu? É uma coisa que a gente pergunta. Quando a gente lê o texto, a gente não tem isso. Mas por que eles falaram, suba careca, suba careca? Então, que eu falei, o texto não vai entrar nesse detalhe, mas a gente vai estudando e vai vendo. Então, vou falar algumas suposições. Primeiro motivo, poderia estar se referindo à subida do profeta Elias ao céu, 2 Reis 2:11. Poderia estar dizendo, suba aos céus como Eliseu subiu, seu careca. Poderia. Porque na verdade, eu vou chegar nisso, mas eu vou antecipar, Betel ficava no alto, então para chegar em Betel era subindo. Segundo motivo, poderia estar referindo ao cansaço de Eliseu a subir para Betel. A distância do Rio Jordão a Betel é de cerca de 40 quilômetros, não era perto. E provavelmente chegava em Betel subindo. Então, além de ele andar 40 quilômetros, ao chegar em Betel, ele estava subindo, então ele estava muito cansado mesmo. Provavelmente Eliseu estivesse muito cansado. Então, eles aproveitaram que Eliseu estava cansado. Soba, seu careca, suba, está cansado, né? Terceiro motivo, ou simplesmente por Eliseu ser careca. Às vezes não faz bullying com careca ou não, né? Aeroporto de mosquito, eu ouvi demais falar isso, né? Tem muitos apelidos para careca. Então eles abusaram, eu sei que eles abusaram. Qual seja for o motivo, aquelas crianças estavam desrespeitando uma pessoa mais velha, alguém que tinha uma deficiência. Levítico 19 diz o seguinte, lê para nós. Diante dos cabelos brancos te levantarás e honrarás a face do ancião, e temerás o teu Deus, eu sou o Senhor. Levítico 19:32. Bom, Eliseu, segundo o estudioso, ele não era tão velho, né? Tem gente que tem calvície, uma idade bem jovem ainda, mas ele era mais velho do que esse, tinha que respeitar os mais velhos. Então lá em Levítico 19:32 diz, diante dos cabelos brancos te levantarás e honrarás a face do ancião. Do que é mais velho, o ancião é velho. Então que já desde o Velho Testamento já tinha, né, essa ordenança em Levítico, que é o livro da lei, né, faz parte da Torá, do Pentateuco, já fala para honrar os mais velhos. E o que eles fizeram também? Desrespeitaram um profeta. Lê para mim 1 Tessalonicenses 15, 12 e 13. Lê para mim só os que estão riscados. É o versículo todo, mas... Irmãos, honrem seus líderes na obra do Senhor. Tenham grande respeito e amor sincero por eles. Amém. 1 Tessalonicenses 5, 12 e 13. Bom, coisa que a gente não tem visto muito. Não é? Eu já vi pessoas assim, sacerdote pedir certas coisas para não fazer e fazer o contrário.
Se ele é o líder, se você tiver um emprego e o seu patrão chega para você, você podia fazer tal coisa, certo ou errado, você está sobre ordem. Mas quando é sacerdote, não há emprego, você não tem obrigação nenhuma, você não está recebendo salário, você sair daquela igreja, você vai para outra, você acha que você não precisa respeitá-lo. Em tudo tem regra. Você pode chegar no lugar mais bagunçado que tem. Lá tem regra. Você pode sair na noite, na vida noturna aí, lá tem regra. E às vezes a gente acha que igreja não precisa. A coisa tem que ser bagunçada, se o líder pede alguma coisa. Às vezes o sujeito estuda tanto, prepara uma mensagem, quem é dedicado, que você não dá a menor importância para isso. Mas em 1 Tessalonicenses, capítulo 5, 12 e 13, diz que nós devemos honrar os nossos líderes religiosos. Eles estavam praticando bullying. Gente, a Bíblia fala sobre bullying? Fala. Por que uma pessoa pratica bullying? Por que a pessoa critica o outro, despreza o outro? Qual o motivo que leva ela a fazer isso? Ele é baixinho? Ele usa óculos? Ele é moreninho? Qual que é o defeito? Mas ele é cadeirante? Eu conheci uma pessoa que assistia aula sem enxergar nada porque chamou ele fundo de garrafa. Ou fundo de garrafa. Então são coisas que ofendem muito. Mas a Bíblia diz sim, não vai dizer claramente. Em 1 Pedro 5,5, lê para mim só o sublinhar. Que todos se revistam de humildade no trato de uns com os outros. 1 Pedro 5,5. Revistam de quê? Vistam-se de humildade. É humildade você praticar bullying? Esse dia bateu tanto num rapaz, ele tinha problemas mentais, e a mãe dele, eu vi a mãe dele falando declaração, que o filho dela chegou para ela e falou assim: mãe, eu não quero ir ao banheiro. E a mãe: mas por que, meu filho? Banheiro tem que ir. Ela falou: não. Aí ele foi explicar: toda vez que eu vou ao banheiro eu apanho. Bateram tanto nele, ele chegou em casa e morreu. Ao ponto que chegamos, que é bullying. Há pessoas que não querem mais ir para colégio, não querem sair do ambiente, porque ali ele é super criticado por algum problema. Né? Eu tinha um colega ele é meio voadão assim, né? E o cara começou a chamar ele de quarta-feira. Eu lembro disso no trabalho. Eu estudava e comecei a prestar serviço em um lugar, na época. E tinha sujeito lá: ô, quarta-feira. Que isso, rapaz? É uma coisa irritante. Respeita, o cara não tem culpa de ser o que é. E foi bom que esse sujeito chegou nesse cara, mas falou tanta coisa assim para ele, sábia e alto. Ele calou a boca e falou: esse cara não é tão bobo assim não. Então assim, essa é uma coisa simples, coisa chata. Eu conheço gente que você está conversando com ele diz uma palavra para você desagradável. Eu estou conhecendo uma pessoa assim, estou até evitando conversar. Como você fala isso para mim ou para outro disso? Você é um idiota, você é um imbecil, você não sabe o que está falando. Que isso? Né? Então isso não é bom. Lê Filipenses, só riscado para mim, Filipenses 2:3. Cada um considere os outros superiores a si mesmo. Filipenses 2:3. Cada um considera o outro como superior a você mesmo. Quem considera o outro como superior a você mesmo? Você considera? Às vezes o outro estudou mais, fez mestrado, fez doutorado, o outro tem mais cultura, o outro sabe ganhar dinheiro, e o outro tem uma profissão mais modesta, tem pouca instrução. Aí você vai tratar ele com inferioridade? Você está abaixo de mim. Isso não é bíblico. Quando eu estava lendo esses versículos e preparando a mensagem, eu falei assim: como a Bíblia é sábia. Se todos nós seguirmos a Bíblia, nós teríamos uma sociedade justa, em que um respeitava o outro e teríamos paz. Porque nós sempre achamos que o outro é inferior. Estava conversando com um punhado de gente,
Meu Deus, uma inimizade, uma brigaiada, porque o outro acha que o outro é pecador, que o outro fez isso de ruim. Ou nós erramos também, nós precisamos exercer o perdão, aceitar o próximo. Tem coisa que eu discordo, lógico, você discorda, é lógico, tem coisa que está errada, mas não me dá o direito de eu ir lá e ofender essa pessoa, e agredi-la, como aqueles rapazes fizeram, suba careca, isso não é correto. O que levou essas crianças a agirem assim? Elas fizeram isso, mas o que levou elas a agirem assim? Uma coisa que agiu elas assim, sabe o que é? Por incrível que pareça, o instinto natural da criança é esse. Por exemplo, Provérbios 22:15 diz o seguinte: a estutícia está ligada ao coração da criança, mas a vara da correção a afugentará dela. Provérbios 22:15. A gente tem que interpretar essa coisa bíblica, que é mais antiga. Essa vara quer dizer, dava uma varada no menino, não vamos espancar, que hoje até lei, né? Mas você pode dar uma chinelada, pode pôr de castigo. A vara é a correção. Então a criança, a tendência dela é aprontar mesmo. Se você não corrigir o menino numa festa, ele come os doces antes, né? Ele bate no menino, faz um punhado de coisa. O pai tem que corrigir, meu filho, não é horário, não é assim? Fica quieto, não é agora de falar. Então tem que corrigir mesmo, é natural da criança. Se deixarmos nossas crianças à vontade, elas fazem besteira, concorda? É natural da criança. Em casa, na escola, nas festas, de vez em quando os pais são chamados no colégio, né? O seu filho está batendo nos outros, né? Ele não para sentado. Então isso é natural das crianças. Outro problema é o exemplo dos pais. Jesus nos deu o exemplo de ajudarmos uns aos outros. Ao lavar o pé dos seus discípulos, Jesus disse assim, lê para mim João 3,15. Porque eu vos dei o exemplo, para que, como eu vos fiz, façais vós também. João 13,15. Aquelas crianças estavam seguindo o mau exemplo de seus pais. Na época do Velho Testamento era comum criticar, agredir e expulsar os profetas de Deus. Não estavam seguindo o exemplo de Jesus, ajudar. Jesus de ajudar uns aos outros, ele lavou o pé dos outros dando um exemplo. O que Eliseu estava fazendo? Estava subindo, né, para Betel com dificuldade. Em vez das crianças ajudarem, ô tio, né? Quer uma ajuda aí? Deixa eu carregar aí o que você está carregando aí, deixa eu te ajudar, né? Vem cá, vamos. Não, elas fizeram o quê? Criticar, piorar a situação. Não é o exemplo de Jesus. E outra coisa, que muitas vezes as crianças fazem coisa errada, é falta de educar as crianças, falta de educação mesmo. Em Provérbios 22:6, deixa que eu leia, esse versículo que a gente sempre lê, educa a criança no caminho que deve andar e até quando envelhecer não se desviará dele. Então, uma vez eu conheci um profissional liberal e o sujeito era tão educado. Eu pensava assim, a mãe desse rapaz educou ele muito bem educado, que homem educado. E tinha outro no mesmo escritório que o homem era uma coisa de mal educado. Um dia a pessoa falou assim, ele me deu o telefone dele para mim para o consultório dele particular, tal. Eu não vou naquele consultório daquele homem de maneira alguma, mal educado. Mal educação, isso já vem dos pais. Nós devemos educar os nossos filhos, ser educados, cumprimentar as pessoas e respeitar as pessoas. Essas crianças foram mal educadas. Como aqueles pais não respeitavam os profetas de Deus, eles faziam a mesma coisa. A maldição de Eliseu. Diz assim em 2 Reis 2:24, eu leio. Eliseu se virou para trás, viu os rapazinhos e o amaldiçoou em nome do Senhor. Estas duas ursas, então duas ursas, né, urso fêmea, saíram do bosque e despedaçaram 42 deles. Difícil entender isso, um profeta amaldiçoar alguém. E na verdade, quem determinou essa ursa matar os rapazes, 42, não foi Eliseu, ele só amaldiçoou, foi o próprio Deus mesmo.
Então as pessoas que ficam criticando as coisas de Deus, falando coisa pesada, eu peço perdão por ela. Eu conheço uma pessoa que fala coisas horríveis de religião. Ó, Senhor, perdoa, porque ele não sabe o que faz. Então é bom respeitar os profetas. Magoado com o tratamento dos rapazinhos ou dos adolescentes, Eliseu os amaldiçoou em nome do Senhor. Não é relatado as palavras de Eliseu, mas na nossa cultura podemos imaginar as suas palavras. Como você responderia uns rapazinhos criticando você, ó, que você está chegando em casa, baixinho, careca, não sei o quê. Você ia falar alguma coisa para eles, né? Na nossa cultura, aí você imagina, a Bíblia não relata as palavras de Eliseu. Mas o Senhor enviou 2 ursas e matou 42 rapazinhos. Imagina tanto que eram. Matou 42, quer dizer, ainda tinham outros que não mataram. 42 já era muito. Isso era da quantidade. Não fala a quantidade total. As crianças foram castigadas pelas suas atitudes, mas os pais também foram castigados por não educar as crianças. Quando uma criança morre no caso, elas foram castigadas, mas os pais também. Perder um filho não é brincadeira. Então muitas vezes, quando nós não educamos as nossas crianças, nós somos castigados também. Esse versículo ele vai fazer um resumo todinho de que aconteceu, que é lá Provérbios 23:13. Lê para mim. Não evite disciplinar a criança. Se você a castigar com a vara, ela não morrerá. Castigue-a você mesmo com a vara, e assim a livrará da sepultura. Provérbios 23:13 e 14. Olha que palavra profunda. Educa a sua criança. Você está livrando ela da sepultura. Mas da morte, às vezes, dela ter um emprego. Eu conheço muita gente que não para em emprego, porque sem educação, não tem regra, fala com ele e grita com o outro. Nós conhecemos, não conhecemos. Não vou sujeitar. O que foi que você está dizendo? Pô, você não tem uma semana que você está limpando e saiu. O cara falou um tempo para mim lá, eu mandei ele lá. Pô, não foi educado a ser humilde, cara. Você não vai aprender nunca a ser subserviente, a respeitar o outro. Falta de educação mesmo. Então é a morte do casamento. Tem gente que não para casado, porque ele é bruto, ele sem educação, ele não cede, tudo. Falta de quê? De correção. Então você, muitas vezes na sua vida, em muitas áreas, você morre. Então essas crianças, 42 crianças, morreram por falta de um punhado de coisas, agir pelo seu próprio instinto, que é natural a gente criticar os outros. Mas se nós não corrigirmos nossos filhos, ou nós mesmos, a tendência é morrer. Então, depois desse episódio, o profeta Eliseu vai para o Monte Carmelo, não é? E de onde voltou para Samaria. Tá para o norte, assim. O Monte Carmelo fica lá na divisa lá do Mar Mediterrâneo, lá é onde o profeta Elias enfrentou os profetas de Baal. Não vamos entrar nisso agora. E uma coincidência, o próprio Jesus foi humilhado. O que fizeram com Jesus foi muito pior que fizeram com Eliseu, de chamar ele de careca só. Sobe careca. Olha o que fizeram com Jesus, foi um absurdo. Isso me irrita, eu lembro sempre disso. Falei, para que? Não precisava disso. Os soldados fizeram, aproveitar que ele estava na situação de inferioridade, sendo condenado à morte. Olha o que eles fizeram. Então dá Mateus 27, capítulo 27, versículo 27 a 31, lê para mim. Então, os soldados do governador levaram Jesus ao pretório e reuniram toda a tropa ao seu redor. Tiraram-lhe as vestes e puseram nele um manto vermelho. Fizeram uma coroa de espinhos e a colocaram em sua cabeça. Puseram uma vara em sua mão direita e, ajoelhando-se diante dele, zombavam: Salve, Rei dos Judeus! Cuspiram nele e, tirando-lhe a vara, batiam-lhe com ela na cabeça. Depois de terem zombado dele, tiraram-lhe o manto e vestiram-lhe suas próprias roupas. Então o levaram para crucificá-lo. Mateus 27, de 27 a 31. Bom, Jesus, ao ser crucificado, só dele carregar a cruz em público já era humilhante.
Isso é coisa para bandido. Quem fez um crime muito horrível, que ele não tinha feito. Segundo, crucificaram ele entre dois ladrões. É o pior criminoso que tinha até hoje. Ninguém suporta ladrão. Mas antes dele ser crucificado e depois de carregar a cruz tudo, fizeram essa barbaridade com ele, puseram uma coroa de espinho, tiraram a roupa dele, pôs uma roupa vermelha, joelhou, pôs um pedaço de pau na mão dele, ajoelhou, ó rei, e pegou esse pau, tirou da mão dele e bateu na cabeça dele, uma coroa, depois vestiu de novo. Jesus foi açoitado em público. Então Jesus passou uma humilhação terrível para nos salvar. Se era para crucificar, que crucificasse, então. Mas para que essa humilhação toda? Para que isso aí não é nem bullying, é super, é uma coisa assim. Eu sempre penso nessa passagem, gente, como Jesus sofreu. E Jesus no final, o que ele disse? O que Jesus disse? Perdoa-os, porque não sabem o que fazem. Jesus perdoou, é o que está faltando, perdão. Né? Perdão. Lê para mim a conclusão. As crianças praticam bullying e desrespeitam os mais velhos pelo instinto natural, por seguirem o exemplo dos seus pais e por não serem educadas. Fazem as pessoas sofrerem e, consequentemente, são castigadas. Jesus também foi maltratado e sofreu bullying para nos salvar. Aceite Jesus em seu coração. Amém. Eu tenho respeitado os mais velhos, eu tenho respeitado os líderes da minha igreja, eu tenho praticado bullying, eu tenho educado as minhas crianças a não praticarem bullying. Responde que nós respondemos nós mesmos. Né? Eu acho que certas profissões são super estressantes, simplesmente pela falta de respeito que as pessoas têm com elas. Nem vou falar o nome dessas profissões, eu falo sempre aqui. Quando alguém pensa assim, eu vou fazer tal coisa, eu vou seguir tal profissão, eu falo, é a mais penosa, porque você vai sofrer bullying. Vamos falar essa oração repetida? Oremos. Pai amado e adorado. Pai amado e adorado. Jesus sofreu bullying. Jesus sofreu bullying. Para me salvar. Para me salvar. Não me deixe fazer o mesmo. Não me deixe fazer o mesmo. Com o meu próximo. Com o meu próximo. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Os filhos de Jó iam às casas um dos outros e davam banquetes, cada um por sua vez. Um dia a festa na casa de um, casa de outro. E as 3 irmãs eram sempre convidadas para esses comes e bebes. Quando terminavam a rodada de banquetes, Jó se levantava de madrugada e oferecia sacrifícios em favor de cada um de seus filhos, para purificá-los. Olha que homem temente a Deus. Ele preocupava com a moral dos seus filhos, fazia sacrifício pedindo a Deus, orava para os seus filhos. Jó sempre fazia isso porque pensava que um dos seus filhos poderia ter pecado, oferecendo a Deus em pensamento, ofendendo a Deus em pensamento. E Jó, está lá em 1 Jó 4 e 5. E Jó sofreu muito. A gente sabe da história de Jó. Ele perdeu tudo. E no fim Deus restituiu tudo dele. Por que Deus restituiu tudo dele? Primeiro que ele não blasfemou contra Deus. Ele é um homem temente a Deus. E das razões, das ações dele de ser temente a Deus, é preocupar com a educação dos seus filhos. E se nós preocuparmos com a educação dos nossos filhos, nós teremos bênçãos. Porque o que aconteceu para o final na vida de Jó? Lê Jó 42, 16, 17. Depois disto, Jó viveu mais 140 anos
e viu seus filhos e os filhos de seus filhos até a 4ª geração. E assim Jó morreu após uma longa velhice. Jó 42, 16, 17. Então, Deus abençoou Jó. Ele viu até a 4ª geração. Foi abençoado. Viveu muitos anos. Um dos motivos, não blasfemou contra Deus. Outro motivo, ele educou bem a sua família. Queira Deus que nossos filhos sigam o caminho de Deus. Se eu pudesse implantar Jesus no coração, fazer uma cirurgia, ou Jesus lá e fechar, ele vai ficar aqui, eu faria com a minha família. Você pode ser o sucesso que for no mundo. Se você não tiver Jesus, uma religiosidade em você, você está condenado a ser uma pessoa insatisfeita, uma pessoa não feliz. Porque nós necessitamos de Deus. Nós temos um vazio que só Deus preenche. A gente acha que o mundo preenche. Depois que a gente pega uma idade, a gente vai entender isso. Oh meu Deus, como eu corri atrás de coisas à toa, que não me traz satisfação. Mas Jó não. Jó foi temente a Deus. O Senhor dará bênçãos a você e a seus filhos, porque você preocupa com as atividades de seus filhos como Jó preocupou. Se você não foi tão preocupado com a conduta de seus filhos, o Senhor Deus te perdoará e corrigirá todos os males da sua família. Às vezes você esteja passando algum problema com seu filho. Às vezes você errou em alguma coisa. Mas Deus, amanhã é outro dia. Deus perdoa e corrige tudo. Né? Deus corrige tudo. A sua família será uma bênção, a sua vida será uma bênção. Basta confiar em Deus. Não blasfemar contra Deus como fez Jó. O Senhor Deus perdoará responderá às suas orações. Qual o seu pedido? Nosso Deus é o Deus do consolo, o Deus do milagre. Nós podemos até estar errado em uma área da nossa vida e nós estamos passando problema por isso. Eu estava conversando esses dias que um rapaz, ele tem dado muito trabalho. Meu Deus, coisa de boa. E a gente sabe que às vezes, muitas vezes, é falta da família pôr limite. Às vezes é criado por alguém mais velho, vó, não consegue pôr limite. Mas Deus dá nessa capacidade a gente pôr limite. Deus faz um milagre de mudar a vida dessa pessoa, ou do seu esposo, ou da sua esposa, ou do seu filho, onde quer que for. Deus é o Deus do milagre. Deus muda, para que o seu filho, a sua família, aquilo na sua vida, não venha morrer como morreu essas duas crianças. Qual é a área da sua vida? Alguma área da sua vida está prestes a ser morta. A área da sua vida você está em desespero, não vê saída. Mas Deus é o Deus do milagre. Deus não vai deixar acontecer na sua vida como aconteceu com aquelas 42 crianças. Basta você confiar nele, pedir. Se Jesus sofreu bullying para nos salvar, sofreu tanto na cruz por nós, ele não responderá às nossas orações? Claro que sim. Jesus te ama, quero orar por você. Ponha na presença de Deus aquilo que te está dando preocupação, aonde precisa de consolo, que você perdeu alguém querido, aonde você precisa de um milagre e mudar uma situação que você não veja. Deus muda a situação. Amém? Quero orar com você. Senhor Deus, querido Pai, eu quero pôr na Tua presença, Senhor, a vida de cada pessoa que está sofrendo. Ou Senhor, seja qualquer seja a área da vida, Senhor. Seja qualquer pessoa, Senhor, que está próxima. Ou seja na área da saúde, familiar, de filho, esposo. Qualquer um, Senhor. Ou seja na área financeira ou da saúde, qualquer coisa. E que necessita de um milagre. Que, ó Senhor, na vida dessa pessoa não venha o fracasso, não venha a morte, como veio daqueles 42 crianças que morreram, mas que haja esperança. Senhor, abençoa ali aquele pessoal do Rio Grande do Sul, Pai, que tem sofrido tanto. Eles têm que reconstituir sua vida desde o início. Obrigado por aqueles, ó Senhor, que conseguiram recuperar a saúde. Console aqueles que perderam aqueles que Ele tanto ama. Que elas conseguem reconstituir sua vida e seguir em frente.
porque não é fácil. Faça um milagre, o Senhor responde às nossas orações, porque o Senhor é um Deus do impossível, o Senhor é o Deus do milagre, o Senhor é o Deus da cura. E tudo que pedimos em oração, o Senhor responderá. É tudo que eu te peço e agradeço em nome do teu Filho Jesus. Amém? O Senhor nos abençoe e até a próxima. Vamos falar a bênção final e estaremos terminando. Oração do Pai Nosso. A oração do Pai Nosso. Oremos. Pai nosso que estais no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal, porque vosso é o reino, o poder e a glória para sempre. Amém. O Senhor te abençoe e te guarde. O Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti. O Senhor sobre ti levante o teu rosto e te dê a paz. Jesus te abençoe e até a próxima, em nome de Jesus. Amém? Amém. Sempre